Muito bom dia. Meu nome é Cláudia Sanson. Esse ano estou trabalhando na organização do Congresso Internacional de Saúde de Medicina Natural, junto com a Cleusa. E ela me passou um grande desafio, que é entrevistar grandes profissionais que vão palestrar no nosso congresso esse ano. Esse congresso vai ser online, vai acontecer do dia 3 ao dia 11 de outubro. E se você ainda não fez a sua inscrição, faça no portal universodasaúdenatural.com. E hoje eu tenho uma pessoa muito especial, o Dr. Joaquim Marujo. Ele é doutor em antropologia, ele também é psicoterapeuta e ele vai trazer um dos principais conceitos, ou melhor, uma das principais palestras no nosso congresso esse ano, que eu tenho certeza que todos vão estar muito ansiosos por te escutar. Eu gostaria, por favor, Joaquim, se você pudesse se apresentar e também explicar uma pequena curiosidade. Por que dessa barba? E vamos continuar falando um pouquinho do seu tema central do nosso congresso. Muito obrigada pelo seu tempo. Olha, para mim é uma honra estar aqui com vocês e é de facto um grande prazer poder uma vez mais participar. Eu lembro-me que alguns anos atrás, ainda neste país, quando poucas pessoas trabalhavam com constelações familiares, eu fui convidado por vocês também para fazer uma comunicação e estive numa sala com mais de 200 pessoas no Porto, né? Porque haviam 4 ou 5 consteladores apenas, né? Desta vez, a Cleusa, quando me pediu para falar sobre os efeitos da quarentena, tive que pensar 2 vezes se de facto valeria a pena ou não valeria a pena fazer esta abordagem, né? Em primeiro lugar, porque as pessoas que estão contra o sistema, eu costumo dizer que estão fora da curva de Gauss. E estas pessoas são consideradas fora da caixa, né? E o mais interessante é que temos cada vez mais pessoas a dizer que nós pertencemos ao grupo dos sociopatas, ou somos psicopatas, e mais grave do que isso, ou somos a extrema-direita, ou estamos ligados à maçonaria, ou às teorias da conspiração. Eu entendo que não, eu entendo que são pessoas que, por norma, entendem que a liberdade é das coisas mais importantes que existe e há, neste preciso momento, uma tentativa de manipulação das pessoas, né? E tu perguntaste muito bem porque é que eu utilizo barba. A minha barba tem poucos dias. Foi exatamente quando vocês combinaram comigo de que eu iria fazer esta intervenção, eu achei que devia deixar crescer a barba. Por quê? Porque a barba serve para 2 coisas. Em primeiro lugar, para esconder a minha cara. Em segundo lugar, também para mostrar a minha virilidade. Mas não é nada disto. Eu experimentei pôr a barba apenas por causa disto. Em primeiro lugar, porque eu considero um abuso muito grande o uso de máscaras. E o que é que acontece com as pessoas com barba, né? A barba, se vocês repararem, é uma zona onde vão ficar, tudo o que é poluição fica agarrado à barba e simultaneamente também os micro-organismos ficam nesta barba, né? Eu, quando comecei a olhar para o meu cotidiano, comecei a perceber que a maior parte dos homens andam de barba. E por conseguinte, as máscaras, a DGS, apesar de nos obrigar quase a usar máscaras no dia a dia, o dia inteiro, mas a Organização Mundial de Saúde vai dizendo que a máscara é só para médicos e pessoas que estão doentes. E normalmente o que eu vejo no meu cotidiano é que as pessoas não fazem a mínima ideia dos erros gravíssimos da máscara, né? A máscara pode ser utilizada por baixo servindo de papeira, pode ser utilizada servindo de cotoveleira, ou então de uma linha de mão, porque vem de facto agarrada à mão. Mas isso para mim, que as pessoas queiram utilizar como um artefacto, eu posso perceber. Agora, as pessoas não conseguem perceber de que a nossa máscara, quando vai à cara, já não pode, de facto, voltar a ser tirada. Porque cada vez que eu removo a minha máscara, eu estou a mover os micróbios todos, naturalmente, ao longo da minha cara e coloco novamente depois no meu queixo. E, por conseguinte, esta máscara, ao fim de 4, 5, 6 horas, está impregnada de milhares e milhares de micro-organismos que irão provocar no futuro e brevemente algumas problemáticas a nível respiratório, apesar de eu não ser médico. Mas é isso que diz toda a literatura. Mas mais do que complicado em relação à máscara, é que as máscaras naturalmente não são antivirais, são máscaras bacterianas, né? E as pessoas não estão a perceber é que a máscara, além de provocar problemas respiratórios, eu estou muito mais preocupado, porque eu também tenho um mestrado na Clínica de Saúde Mental, são os problemas inerentes a quem utiliza uma máscara durante muito tempo. Em primeiro lugar, nós sabemos que há uma hipercapnia, e o que é que isto provoca? As pessoas podem ficar com a pele mais corada,
as pessoas podem ter sonolência, eu conheço pessoas que começam a ter dores de cabeça, as pessoas podem ter tonturas, desorientação, mas isso ainda é o menos. Aquilo que normalmente a literatura também tem vindo a dizer é que as pessoas que usam máscara durante muito tempo têm confusão mental. É verdade. As pessoas que têm máscara até podem criar algumas paranoias. A depressão também pode vir. Claustrofobia, né? E as fobias vêm, né? Por isso eu entendo que a máscara de facto é uma aberração, não é? Agora, aquilo que para mim normalmente me faz um pouco mais de confusão é o tempo que se perde no nosso cotidiano a dizer o número de mortes que existe ou o número de infectados por dia pela televisão e com os políticos, né? E quando tudo devia ser o contrário, devíamos explicar às pessoas exatamente como viver naturalmente com o Covid e neste confinamento. De E facto, o como Covid fortalecer o sistema imunitário. isso mesmo, né? Porque eu vou dar este exemplo, que é um exemplo que eu vejo no meu dia-a-dia. Eu, a semana passada, fui ao banco. Quando cheguei ao banco, eu entrei e vi uma senhora da limpeza a limpar muito bem o banco. Ela pegou num pano, no detergente, que é no desinfetante, começou por limpar a caixa de multibanco, que estava cá fora, depois limpou a porta, depois entrou dentro do banco, limpou a porta do banco, começou por limpar os vidros todos que havia dentro do banco, e depois havia uma escada que descia e começou a limpar o corrimão. Eu disse para comigo, isto é magnífico, está tudo muito limpo. O pior é que esta mulher utilizou o mesmo pano, começou na zona mais suja do banco e terminou na zona mais limpa do banco. Ou seja, isto é gravíssimo, ou seja, ninguém explicou ainda, no fundo, como é que nós podemos limpar uma casa, como é que podemos limpar um hospital, onde é que temos de limpar, por exemplo, o banco. Agora, nós podemos ir ao restaurante, por exemplo. Né? No restaurante nós vemos, por norma, o mesmo pano serve para todas as mesas. Ou seja, o que eles andam a fazer é transportar os micróbios de um lado para o outro. Mas também podemos ver, por exemplo, quando eu vou comer, ainda ontem comi uma dourada, o azeite que vinha para a minha mesa acabou de vir de outra mesa para a minha mesa. Ou seja, tanta regra de higiene e depois as pessoas estão, no fundo, aqui a auto-infectarem-se, estás a ver? Ou seja, há lógica de todo este comportamento que está a provocar um conjunto de fobias sociais às pessoas, de depressões e áreas muito afins. Não há. Por exemplo, eu hoje, né, antes de começar, eu pude perceber que já tinham morrido 32 pessoas em Portugal, houve 3 apenas de Covid. Está tudo muito preocupado com o número de falecidos em Covid e no mundo inteiro dizem que já morreu 237 mil pessoas. E depois? E a malária? 327. E a tuberculose? 1,5 milhão. E porque conseguindo tudo isto afeta naturalmente todas as pessoas. Não parece que ninguém mais morre de outras doenças, né? Só se fala no Covid. Não, mas mais do complicado é que, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde alterou naturalmente todas as normas. Porque as pessoas que, por exemplo, que morrem com infarto de miocárdio, ou que morrem com AVC, ou que morrem com uma doença oncológica, desde que seja testada com Covid, morreram de Covid. Isto é uma autêntica aberração, porque as pessoas não morreram de Covid, as pessoas morreram da sua doença base, né? E isso é que é mesmo complicado. Mas, por exemplo, a mim o que é que me preocupa também, não é? É quando eu olho para a televisão no meu dia-a-dia, não é? O que eu vejo é verdadeiros epidemiologistas e bacteriologistas a falar de áreas que não percebem nada. Eu vejo políticos a falar, no fundo, de Covid. O que é que um político sabe de Covid? Zero. Não é? Eu vejo jornalistas como se tivessem a sapiência toda falando de Covid. Não sabem nada, naturalmente. Né? E depois, de facto, eu vejo um ou outro bacteriologista a falar, mas aquele que eu gostaria de ouvir falar, ele não é convidado, que é o Jorge Torgal, um dos maiores bacteriologistas que nós podemos pensar que há em Portugal, um epidemiologista, no fundo, de renome mundial, representou na Organização Mundial de Saúde o Estado português. E porquê que ele não é convidado? Porque ele disse que o Covid era uma gripe banal. Porque ele veio dizer o número de cirurgias que ficaram por fazer, o número de consultas que ficaram por fazer. Então há razão que neste país nós temos pelo menos 900 mil cirurgias que não foram efetuadas. Exatamente. Para cima de 3 milhões de consultas que não foram efetuadas. Ou seja, quando nós tivermos que ver o número de mortes que há neste país, vai ser muito maior, e posso-vos garantir, do que aqueles que morreram com Covid. Por exemplo, ano passado, a gripe todos os anos neste país mata entre 3 mil a 5 mil pessoas por ano. Por conseguinte, a gripe é muito mais virulenta do que o Covid, não é? E depois, mais do complicado, não é? É que os testes para o Covid são testes de diagnóstico, porque é apenas para saber se nós entramos ou não entramos em contacto com o Covid.
E podemos estar assintomáticos. Assintomáticos não quer dizer que eu esteja doente. Agora vejamos bem. Isto passou um teste de rastreio. E quando fazíamos 30 ou 40 mil, naturalmente, que nós podíamos dizer que estão 2,8% ou 3% da população infectada. Agora que estamos a usar, né, uma média de 20 mil a 30 mil por dia, nós podemos perceber que a taxa já está no 1%. Mas mais do que complicado para mim é o dinheiro que nós gastamos exatamente com os testes do Covid. Custa entre 100 a 150 euros por mês. Por mês não, por cada teste, desculpa. Por cada teste. Por cada teste. Agora vocês vejam, nós temos, de facto, neste país um problema muito grave que são com os velhos. A maior parte dos velhos, onde é que eles estão? Nos lares perfeitamente não estão adaptados aos velhos. Onde é que estão também os velhos? Né? Em muitos lares que nem sequer eles estão no fundo, legislados para poderem ser lares. E lá eles estão a morrer, de facto, 40% dos velhos estão a morrer em lares. E o que é que os hospitais, no fundo, também estão a fazer neste momento em relação aos velhos? Né? Estão lá 2, 3 dias e estão, no fundo, a mandá-los para casa ou mandar novamente para os lares. Era aí que o dinheiro devia ser apostado. Não é? Era exatamente nos lares que não são oficiais. Mas, por exemplo, eu também posso ver em relação às próprias crianças. Então é admissível que nos jardins de infância, que entre os 6 e os 11 anos, as crianças usem máscaras, quando a Organização Mundial de Saúde diz que isto não pode ser. E mais grave, os pais estão mais papistas do que os próprios políticos, do que os próprios epidemiologistas, porque obrigam as crianças a usar máscaras e não têm a noção mínima, mas é que não têm a mesma noção de que as crianças precisam das microexpressões dos professores para poderem interagir. E estão numa fase que estão a aprender também a ter as microexpressões, microexpressão de alegria, de tristeza, de raiva, de zanga. Toda a afetividade se vê nas microexpressões da cara e as crianças não lhes é permitido. Não é permitido brincar umas com as outras. Eu tenho visto fotografias onde na refeição se coloca vidros de acrílico como se eles estivessem dentro de caixas, inibindo-os. Será que os pais não vão perceber muito rapidamente que estas crianças vão ficar muito mais irritadas? Outras vão ficar muito mais quietas. Estas crianças vão ter, no fundo, à partida uma tristeza maior. Um dia deste nós vamos ter crianças deprimidas, vamos ter crianças que vão ter muitos medos e, mais grave do que isto, estão a dizer às crianças, aos adolescentes, de que eles podem morrer com o Covid. Imaginem o problema que isto vai levantar no futuro, dos medos que vão surgir, das fobias que vão surgir e, mais do complicado, não é isso? O mais complicado, estou a dizer aos jovens, é que eles são responsáveis pela morte dos velhos. Estão a colocar culpabilizações nos jovens. Não é? E como nós podemos ver exatamente de que o Covid provavelmente veio para ficar. Porque isto é capaz de ter interesse para muita gente, sabes? Eu não tenho dúvidas que tem. Porquê que isso há de ter interesse? Para já os políticos que estão a ter atitudes mais duras têm maior votos. Foi assim que começou as ditaduras em qualquer parte do mundo, não é? Que é a dureza do político. E porquê? Porque nós podemos ver isto no inquérito Diário de Notícias, penso que foi no dia 18, em que as pessoas com mais de 50 anos de idade são contra os confinamentos. Os mais jovens são a favor dos confinamentos, porque eles não sabem o que é viver, no fundo, nem sequer sabem o que é viver numa democracia, muito menos viver no tempo da ditadura. E é estas pessoas que querem viver na ditadura que estão neste preciso momento a pedir um novo confinamento. E se eu começar a olhar à minha volta, por exemplo, agora aos confinamentos nos bairros sociais em Espanha, ou seja, os espanhóis chegaram à conclusão, gravíssimo, né? Chegaram à conclusão que são os pobres que infectam. Naturalmente que são os pobres que infectam porque andam em transportes públicos, naturalmente porque vivem em casas que no fundo não têm condições habitacionais, vivem em famílias 7, 8, 10 pessoas dentro de comportamentos muito confinados, né? Então eles agora estão a proibir as pessoas que vivem em bairros de pobre que possam vir para a cidade. E mesmo na Alemanha, eu pude ver ontem, houve uma manifestação de rua. E porquê que houve esta manifestação? Porque os capitalistas querem diminuir o ordenado das pessoas. Ou seja, isto tem, de facto, alguns interesses. Né? Mas esses interesses, eu começo já a pensar, e olhem que eu não pertenço às teorias da conspiração. Não sou da extrema-direita. Não é? Não pertenço, de facto, a nenhum partido político. Até me considero um homem de esquerda. Mas há coisas que me preocupam solenemente, sabes? É que isto teve uma estratégia muito bem montada, sabes? Porque a primeira coisa que o governo fez foi isolar as pessoas. Isolaram estas pessoas de uma forma que eu considero que foi gravíssima, sabes? Porque este isolamento, o que é que levou as pessoas? Levou as pessoas a ficarem dentro de casa
para criar o medo, impossível de contactar uns com os outros, ouvindo notícias constantemente, e quando nós começamos a ouvir as notícias, nós temos uma manipulação da realidade. E quando nós temos manipulação da realidade, já não sabemos o que é verdade, o que é mentira. Foi a segunda estratégia que eles tiveram. Primeiro isolar e depois infectar as pessoas com notícias extremamente graves, né? E depois o que é que aconteceu? E muitas mentirosas, né? E muitos números manipulados, né? Muito manipulados. Mas depois o mais interessante é que depois nós temos na televisão e em todo lado o número de pessoas que por qualquer motivo estavam, no fundo, a prevaricar, o número de pessoas que foram multadas, o número de pessoas que puderam ser presas. Então, o que é que isto está a fazer? Mais uma vez temos o governo a criar um conjunto de medos às pessoas, estás a ver? Depois tiveram uma estratégia interessante, né? Proibiram as pessoas de estar em grupo, só 5 pessoas, depois passaram a 10, depois passaram a 20, as pessoas estavam aliviadas, veio o bom tempo. Seguido, o que é que fizeram? Meteram as pessoas com 5, vocês estão a ver? Ou seja, as pessoas já não sabem o que vão fazer. E depois, é mais grave do que isto, é a homogeneização das máscaras. A máscara é uma verdadeira humilhação às pessoas, sabes? Porque as pessoas andando de máscaras, nós não nos conhecemos uns aos outros. É uma forma de governo nos humilhar. E quando nós andamos na rua mascarados, eu vejo isso quando ando no meu dia-a-dia. Vejam bem, eu ando no meu dia-a-dia de máscara, não ando na rua, mas se eu andar sem máscara, eu olho para as pessoas, hoje a maioria das pessoas já usam máscara. O governo não precisa decretar. As pessoas fogem de mim na rua porque eu não tenho máscara. As pessoas baixam a cara. Há pessoas que até me perguntam porque é que eu não uso máscara. E se eu, por qualquer motivo, aconteceu isso semana passada, dei um abraço a um amigo meu no café, porque nós combinámos ir almoçar, eu dei-lhe um abraço, ele ficou tudo a olhar para nós como se nós tivéssemos lepra ou se tivéssemos outra doença qualquer. Depois desta máscara, sabes o que é que aparece, que é aquilo que me preocupa? São regras verdadeiramente idiotas dos políticos. Olha, por exemplo, os políticos proibiram as pessoas de dar abraços e beijos quando eles são fundamentais para a saúde mental. Passaram a dar cotoveladas uns aos outros e agora, a Organização Mundial de Saúde, não podem porque as pessoas estão infectadas, porque quando têm que espirrar é para o cotovelo. Agora vão ver os políticos a imitar os chineses, a fazer vénias, né? Lá, estás bom, não estás? Ou seja, nós temos ordens verdadeiramente idiotas. Olha, lavar as mãos. Será que tu não lavas as mãos? Eu lavo as mãos antes de comer. Quando espirro e ponho a mão à minha frente, naturalmente que lavo as mãos, não é assim? É o suficiente. Agora, mais grave do que isto, mandam desinfetar as mãos. Quando ao desinfetar as minhas mãos com um gel, que à partida não sei qual é o gel que eles têm, quer em qualquer sítio onde eu vá, quer nos bancos, quer nos restaurantes, quer nos outros locais, cada vez que eu coloco um gel na minha mão, eu estou a destruir toda a minha flora saprófita que eu tenho nas mãos. Esta flora saprófita é fundamental, no fundo, para eu poder combater os micro-organismos que são patogénicos e para que esta flora saprófita, de facto, possa proteger as minhas mãos. Cada vez que eu mato os micróbios das minhas mãos, eu vou criar muito rapidamente um conjunto de doenças que são psicodermatológicas, não são só dermatológicas, porque foi esta lei meio idiota para desinfetar as nossas mãos que estamos a provocar uma coisa muito importante, que é um bom negócio para os dermatologistas, é um bom negócio para as farmácias, é um bom negócio para um conjunto de pessoas que estão a vender tudo isto. E agora, por exemplo, a etiqueta. Eu gosto do nome de etiqueta, né? Só o nome de etiqueta me deixa ficar muito contente. Há uma etiqueta respiratória, mas não há uma etiqueta para explicar aos jovens que, por exemplo, quando vão ao cinema não podem pôr os pés em cima dos bancos, ou etiqueta de não explicar aos homens que têm que respeitar as pessoas mais velhas. Temos etiquetas respiratórias, né? Caríssimos. Isto é uma estupidez, não é? Mas mais grave do que isto é distanciamento social. Ou seja, se tu me perguntares a mim o que é que eu faço no meu cotidiano, naturalmente que se eu entrar dentro de um transporte público, é de bom tom eu ter uma máscara. Eu coloco a máscara, não atiro mais, mas quando sai do transporte público, a máscara é para deitar fora. Não é para ficar a fazer de papeira, não é para ficar a fazer de cotoveleira. Eu tenho visto máscaras e coloquei no Facebook uma máscara de um restaurante que eu fui, que até é um restaurante fino, que há, numa zona até importante de Lisboa e Alvalade. A máscara do empregado não estava branca, estava preta. E, por conseguinte, as pessoas estão a alinhar em coisas perfeitamente idiotas. Eu também mantenho um certo distanciamento social. Se eu for a qualquer lado que eu não conheço as pessoas, eu não vou andar agarrado às pessoas. Ou seja, o Covid não é uma pandemia. É, de facto, provavelmente uma epidemia e posso-te garantir que 95% da população não está infectada, né? Mas poderia dizer muito mais do que isto, porque eu posso entrar na área daquilo que eu costumo dizer no dia-a-dia, porque em 1975 eu disse para mim próprio, né? Tu não és um psicoterapeuta, não é?
Tu és apenas um terapeuta da alma. Isto porquê? Em primeiro lugar, quando nós falamos nos psicoterapeutas, esquecemos de uma coisa muito importante. O que é que quer dizer psicoterapeuta? Né? Porque psico, em grego, quer dizer alma. Teros quer dizer nós. Pétion quer dizer Deus. Então, o psicoterapeuta é aquele que, com a ajuda de Deus, retira os nós da alma. Né? E esta alma, para mim, a minha alma é muito velha, porque eu acredito nas teorias do Renascimento. Eu já vivi ao longo de toda a minha vida milhares de pandemias, desde a pré-história até à atualidade, porque me considero que sou uma alma velha, não é? E por conseguinte eu comecei por dizer, eu sou apenas um terapeuta da alma, não é? Da alma, a alma o que é? É a consciência desta vida e de outras vidas. E eu entendo de que a alma temos a doença que imprime no corpo o sintoma. E o sintoma é o espelho da nossa alma, né? E por conseguinte, aquilo que os políticos estão a fazer é uma coisa que eu digo muitas vezes, que nós não temos uma mente. Nós temos 4 mentes. Eu tenho uma mente que me mente. Quando me mente, pode-me colocar demente. Para não me colocar demente, cria a mente com ira, que é a mentira. E a mentira é uma mente com ira. Eu costumo dizer que os políticos têm uma mente com ira. Estão zangados. E estão zangados por algum motivo. Porque o meu pai dizia muitas vezes, as pessoas de poder e os capitalistas são todos mentirosos. Que é esta mente com ira. E por conseguinte era preciso perceber exatamente qual era o percurso político que eles fizeram, mas o que era importante era preciso perceber qual é o percurso que eles fizeram do ponto de vista do trabalho. Qual é o percurso que eles fizeram nas suas famílias. Qual é o percurso que eles fizeram no fundo da sua vida. Porque a maior parte deles o que fizeram foi ser políticos. E agora voltamos àquilo que eu considero que é fundamental dentro da área dos terapeutas da alma ou dos psicoterapeutas, que aí é que é importante, porque eles vão ter muito trabalho. Se calhar muito mais que as pessoas possam pensar, porque a taxa de suicídio vai disparar rapidamente. Vai disparar. E quer ver depois se o Estado vai colocar psicólogos nas escolas. Não vai. Se o Estado vai colocar, no fundo, psicólogos exatamente logo após a quarentena. Porque o distanciamento social, o isolamento que foi feito, a nova filosofia de viver com os novos modelos operandes, das pessoas estarem sempre a colocar gel na mão, de colocar sempre máscaras que depois não as deitam fora. Em primeiro lugar, posso-te garantir, vai haver maiores depressões, vai afetar a saúde física e mental das pessoas, vai interferir exatamente na felicidade das pessoas. Vamos ter uma maior tristeza, as pessoas vão estar muito mais irritadas, a ansiedade vai aumentar. Eu vou ter pessoas na consulta com vazios existenciais únicos, sabias? Vão aparecer cada vez mais pessoas desmotivadas, foram para o layoff, vão ficar no desemprego, vem a miséria por aí e, por conseguinte, mais do que complicado. Eu sei que o tempo está a chegar ao fim, não é? Que estás eu queria escutar o senhor durante 1h30, porque eu penso que o seu papel, o meu papel e de muitas pessoas que estão despertas é realmente despertar aquelas almas que estão ainda adormecidas. E o nosso papel é fundamental, o seu papel é fundamental, Joaquim, sem dúvida nenhuma. Eu quero te agradecer imenso, só quero terminar com uma coisa muito simples, que é isto. Vai haver grandes surtos psicóticos e paranoicos, vai haver um stress pós-traumático e provavelmente vamos ter uma população com muita raiva quando perceberam que foram enganados. Eu quero te agradecer do fundo do meu coração tudo aquilo que houve e quero só terminar que a melhor maneira de compreender o ser humano é amá-lo. Mas antes de nós poder amar um ser humano, nós temos que aprender a amar-nos a nós próprios e a respeitar-nos. Boa sorte para o vosso congresso. Eu quero agradecer imenso o convite que me foi feito e até um dia destes, está bem? Obrigado. Muito obrigada, Joaquim. Eu queria também pedir para você deixar o seu contato, porque certamente muitas pessoas que vão assistir a nossa entrevista talvez queiram entrar em contato com o senhor antes do nosso congresso. Muito obrigado. É muito fácil. Se puserem Joaquim Parra Marujo, por exemplo, dentro da Google vão encontrar muitas coisas, né? Mas basta pôr jmarujo@jmarujo.com ou então pelo telefone 93-845-5112, mas vão encontrar tudo até dentro do Facebook, está bem? Não era preciso contactos nenhum, bastava só o meu nome. Um grande abraço para ti. Muito obrigada. Eu queria só mais uma dica que eu também tenho ouvido de muitos médicos e talvez o senhor tenha algum conhecimento. Hoje em dia está se criando uma rotina de colocar um laser na testa da pessoa para medir a febre entrando dentro dos estabelecimentos. O que eu escutei é que isso também pode afetar a glândula pineal. E eu queria a confirmação e alguma sugestão de como lidar com isso. Pedir para apontar para o pulso, talvez?
Eu, por acaso, por exemplo, ainda há dias, muito rápido, fui a um restaurante e eles quiseram medir, no fundo, a temperatura e eu não deixei. Disse, não, é imensa pena, mas não entro. Neguei-me terminantemente, no fundo, a entrar dentro do restaurante. No hospital, naturalmente, somos obrigados, apesar da Organização Mundial de Saúde dizer que não é preciso e que não todos devíamos fazer. E estamos a esquecer uma coisa muito importante, é que os seres humanos só falam com o homem neandertal, sabes? Antes do homem neandertal, os homens não falavam, porque a área de Broca, que é a área da linguagem, está na terceira circunvolução do temporal à esquerda. E, por conseguinte, os homens falavam até ao homem neandertal pela glândula pineal. E a glândula pineal, em grego, quer dizer terceiro olho. O terceiro olho estava aqui, implica que é a nossa intuição. Era por aí que os homens falavam, sabia? Os homens e as mulheres, estou a falar homens genéricos. E, por conseguinte, todos nós devíamos dizer não, chega e basta tirarem temperatura, quer nesta zona, porque até podem tirar aqui do lado da cara, podem tirar no pulso. Ou no é braço. Gravíssimo. No braço, onde as pessoas que até podem ser no pescoço, estás a ver? Porque aquilo são raios de laser, ninguém devia permitir, mas digo-te uma coisa, nós estamos a imitar os chineses. Exatamente em tudo. Até eu tive a possibilidade de ver agora uma pequena reportagem que houve do Covid em Espanha, que eu estive a ver na televisão, estava a mostrar toda a área, no fundo, dos cuidados intensivos, de momento que o outro percebeu-se de que havia um letreiro lá atrás que estava escrito em chinês, o aparelho tinha letras chinesas e os órgãos de comunicação social estavam a dizer que isto era em Madrid. E não era. Isto era uma imagem passada dos chineses, estás a ver? Quando nós fomos já comprados pelos chineses, tudo o que tem a ver com eletricidade, todas as seguradoras, a maior parte das áreas de saúde, e vamos entrar no 5G e vamos começar a ser filmados diariamente, né? Vamos perder toda a nossa liberdade e as pessoas não estão a perceber isto. Mais uma vez, desculpa lá se eu tivesse... Muito obrigada, Joaquim. Eu convido todas as pessoas a fazerem inscrição no nosso congresso, porque, sem dúvida, a sua palestra vai ser uma das mais procuradas. Gratidão e muito obrigada por trabalhar despertando as pessoas para essa realidade e mostrar para elas, principalmente, que existem opções. Ainda existem opções. Temos que realmente nos unir. Muito obrigada, Joaquim. Não se esqueça de fazer a sua inscrição, universo-da-saúde-natural.com. Obrigada, Joaquim. Até lá. Obrigado por tudo. Vai ter um prazer para você. Até logo. Um prazer.